Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Senhor, meu Deus, ó Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu servo, aqui está o Teu povo. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que for falado não venha de um homem, ó Deus, mas sim da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Deus. Se conosco e ajuda-nos a sermos mais perdoadores para a honra e glória do Teu santo nome. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Perdoar é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Na nossa cultura, na maneira como nós lidamos com as coisas, existe a falsa ideia de que quando eu não perdoo alguém, eu estou fazendo mal àquela pessoa. Se eu não perdoo alguém, se alguém faz algo contra mim, na nossa cultura, se eu não perdoo alguém, nós temos a falsa ideia de que isso está fazendo mal àquela pessoa. Existe uma frase, que eu acho muito interessante, ela é atribuída ao dramaturgo William Shakespeare, que ele teria dito o seguinte, que não perdoar alguém é como beber veneno e esperar que o outro passe a mal. Então, não perdoar alguém é como beber veneno e esperar que o outro passe a mal. O fato é que, no fundo, a nossa natureza pecaminosa, ela não quer que a gente perdoe ninguém. Na verdade, a gente quer que Deus perdoe a gente e que destrua quem fizer alguma coisa contra a gente. É a nossa inclinação. E esse texto, ele é um texto interessante porque ele trata da questão do perdão de uma maneira muito peculiar. No versículo 21, eu já aprendo que, de fato, nós não queremos perdoar. Versículo 21 fala: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? É muito interessante que praticamente todos os textos da Bíblia, ou o ministério de Jesus, enfim, eles vêm junto com o contexto. A gente lê o texto e entende por que está acontecendo aquilo vem antes, aquilo vem depois, mas essa afirmação do Pedro, ela vem assim do nada, ela é solta, porque o versículo, se você voltar alguns versículos, sei lá, o 19,
vai dizer: ainda vos digo mais, Jesus falando, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Por onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Aí Pedro entra. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu tenho a impressão, à luz desse texto, que alguém tinha feito alguma coisa com Pedro, de forma recorrente. A Bíblia não explica, então eu não posso afirmar nada, é apenas uma conjectura, é um achismo meu. Mas a impressão que eu tenho é que Pedro teria provavelmente sofrido alguma coisa na mão de alguém, e ele estava indignado, e ele queria tomar alguma atitude, então ele vai chegar para Jesus e falar: Jesus, até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7. 7 está bom, né? 7 é um número legal, 7 é o número da perfeição, né? 7, e aí, Jesus, até 7. Na 8ª eu, né, posso tomar uma atitude, invocar o velho homem, né, pegar uma espada. Na 8ª eu posso, né, ser mais incisivo. E aí é muito interessante que Jesus vai falar. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu acho que se Pedro imaginasse que ele ia receber essa resposta, ele não tinha nem feito essa pergunta. Porque o fato é que, por mais que o perdão ele seja algo muito difícil para a gente, o Deus a quem prestamos culto, o Deus a quem servimos, o Deus que se tornou o nosso Pai através do sacrifício de Jesus, ele é um Deus, em essência, perdoador. Acompanha comigo a partir do 22. Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Então, paguei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O Deus ao qual nos relacionamos, ele é, em essência, um Deus perdoador. Ele perdoa as nossas faltas, ele perdoa os nossos pecados. Só que quando a gente pensa em perdão de pecados, nós precisamos entender que existem pelo menos 2 tipos de perdão na Bíblia. Eu vou explicar. Por um lado, existe o perdão dos nossos pecados para a salvação. Então, no dia que cada um de nós aqui entregou a sua vida a Jesus, aceitou o sacrifício vicário de Jesus, nós tivemos todos os nossos pecados perdoados. Amém? Todos os nossos pecados foram perdoados para a salvação. Eu gosto de enfatizar isso, porque uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e, assim, é engraçado, mas enfim. E ele virou para mim e falou assim: caramba, Leonardo, já imaginou? Eu peco, não peço perdão, Jesus volta e eu fico? Aí eu falei: não, meu amigo, não é assim, calma. Para a salvação, todos os nossos pecados já foram perdoados. Então, o pecado que eu vou cometer amanhã, ele não vai tirar a salvação de mim. A minha salvação está em Cristo Jesus. Jesus me salvou. Mas eu preciso pedir perdão para os meus pecados, para o meu relacionamento com Deus. Você consegue entender a diferença? Para a salvação, está tudo perdoado já em Cristo Jesus. Isso é uma coisa. Se eu pecar, Jesus volta e eu não pedir perdão antes, eu vou do mesmo jeito. Ok? Só que lá em 1 João, capítulo 8, 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós pecamos, todos nós precisamos usufruir do perdão de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. E quando eu entendo que eu sou o pecador,
é mais fácil entender que o meu próximo também é pecador, assim como eu, apesar que os nossos pecados podem ser diferentes, né, possivelmente serão. E aí, quando eu entendo que eu sou pecador, é mais fácil eu entender que o outro é pecador, e é mais fácil eu perdoá-lo e viver uma vida de íntima comunhão com Deus. Porque, normalmente, as pessoas que têm dificuldade de perdoar o próximo são aquelas que acham que não tem pecado. E aí ela pensa, não, eu não erro, então se eu não erro, eu quero que todo mundo que esteja ao meu redor não erre, e se alguém fizer alguma coisa, eu não vou perdoar essa pessoa. Só que 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10, vai dizer, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certa vez, eu fiz um treinamento, né, eu participei de uma trans. A trans é um projeto da Junta de Missões Nacionais, né, projeto Jesus Transforma, e eu participei de alguns ao longo da minha vida, inclusive quem puder, vá, é uma bênção, né, a única coisa ruim é quando a gente volta, a gente fica com depressão pós-trans, caramba, eu estava lá fazendo, mas certa vez, em 2010, eu participei da primeira trans radical do Brasil, que é uma trans específica para plantar igrejas em favelas, em comunidades. E aí, o pastor que estava dando treinamento, estava falando lá, né, a história... enfim, é que me desconcentrou, desculpa. Mas o pastor que estava dando treinamento, ele era alguém que tinha sido preso, tinha cometido vários crimes, inclusive ele estava no Carandiru preso na época que teve lá o massacre, aquela coisa, tudo, e aí ele foi solto, só que um dia ele lembrou, ele falou, não, mas peraí, mas eu tenho um outro processo, não fui condenado por esse processo. Ele lembrou, já tinha se convertido, já tinha se entregado a vida a Jesus, e ele foi lá na delegacia, bom dia, então, eu estou aqui para ser preso. Aí o delegado, não, mas como assim? Não, porque eu fui preso por causa desse processo, mas tem um outro aqui, e eu estou me entregando, porque eu tenho que responder por isso aqui, eu cometi esse crime, e eu preciso responder por isso. E aí ele conta que os caras nem queriam prender, não, sai daqui, não sei o que. Ele, não, mas eu sou de Jesus, eu tenho que... É o correto a fazer, se eu cometi, eu tenho que pagar por isso. Aí, por fim, acho que prenderam ele lá por uns 2, 3 meses, depois soltaram, você não deve mais nada, segue tua vida que segue. O fato é que, se nós acharmos que nós não temos pecado, se nós acharmos que nós não falhamos, a visão que nós temos de nós, a régua que nós usamos para nós mesmos, é a que nós vamos usar para quem está ao nosso redor. Muitas vezes, nós ficamos indignados com o pecado do outro, porque o pecado do outro é diferente. Pastor, na boa, eu sou pecador, mas isso aqui eu não faço, não. E aí e essa fala, esse sentimento, ele faz com que a gente se soberbeça, que a gente se sinta o quê? Melhor do que o outro. Por isso, para que eu tenha um coração disposto a perdoar, eu preciso entender que eu também sou alvo do perdão de Deus. Para que eu tenha um coração disposto a perdoar, eu preciso entender que o outro falha comigo da mesma forma como que eu falho com as outras pessoas. E está todo mundo debaixo da mesma régua, está todo mundo igual diante de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu e Hitler estamos da mesma forma diante de Deus? Estou. Espiritualmente, sim, ele é pecador, eu sou pecador, está todo mundo junto. Porque a santidade é uma parede 100% limpa, sem mancha nenhuma. Se a parede tem uma pequena mancha ou está toda manchada, não importa. As duas paredes não são mais santas. Santidade verdadeira, só Deus tem, que é aquele que não tem pecado, ele não tem pecado nenhum. Então não existe essa de, pecadinho, pecadão, não, eu sou menos pecador que o outro é mais pecador, eu sou melhor do que ele, então as pessoas que me perdoem, mas eu não vou perdoá-lo. Isso não existe. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Acompanha comigo o versículo
28. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Quase tudo na Bíblia, quase tudo, quase todas as bênçãos de Deus, nós recebemos pela graça. A graça, você já deve ter ouvido falar, é um favor imerecido. É quando Deus ele não me dá, é quando Deus ele me dá aquilo que eu não mereço. Então, Deus me deu algo que eu não mereço, o nome disso é graça. Você tem o seu emprego, você trabalha lá os 20, 22 dias no mês. No final do mês, o seu empregador tem que te dar o quê? O teu salário. Ele está te fazendo um favor ao te dar o seu salário? Não, é uma obrigação. Você trabalhou, ele vai lá e te dá o seu salário. Só que a graça é o quê? É um favor imerecido. É Deus me dando um salário sem eu ter trabalhado. A salvação é pela graça, Efésios 2, 8 e 9. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas é muito interessante que o perdão, o ato de ser perdoado, e agora eu não estou falando do perdão para a salvação, mas do perdão para a purificação diante de Deus, ele não é necessariamente pela graça. Abra rapidamente sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, só algumas páginas. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Então perceba Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então beleza. Então, gente, atenção aqui, por favor. Deixa eu fazer polichinelo para você prestar atenção aqui. Vamos lá. Então perceba que esse perdão que Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso, na oração do monte, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. O perdão diante de Deus para a purificação dos nossos pecados, ele é condicionado a eu perdoar aqueles que estão ao meu redor, aqueles que me fizeram mal. Jesus ele ensina isso na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Perdoar não é fácil. Perdoar é muito difícil. Quando alguém nos faz um mal, e principalmente eu particularmente, confissão de pecado, eu tenho muita dificuldade em perdoar não alguém que faça mal a mim, mas alguém que faz mal a quem eu amo. Então, se alguém faz mal a Letícia, minha esposa, se alguém faz mal aos meus filhos, eu tenho uma dificuldade. Eu confesso que, acho que a última vez que eu quase briguei com alguém, que eu cheguei às vias de fato, foi quando eu estava saindo do condomínio do meu cunhado,
né? E meu cunhado tinha comprado apartamento, estava terminando lá a obra, e aí a gente estava saindo, a Letícia estava com um pouco de pressa, estava ali na frente, a Laila era menorzinha, tinha uns 2 anos, andando de mão dada comigo, e aí o porteiro abriu, né, o portão da garagem. E aí ele abriu o portão da garagem e a Letícia passou. E aí, quando eu fui passar com a Letícia, o portão fechou em cima da gente. E se aquela roldana pega na perna da Laila, a Laila perde o pé, né? Fechou em cima da gente, né? E aí eu, na hora, assim, tomei um susto, aí eu consegui segurar um pouco, puxei a Laila para fora, falei, amor, segura aqui, e entrei para falar com o homem, né? Eu entrei, mas o Espírito Santo ficou do lado de fora. Porque eu fui bravo, igual siri na lata, né? Eu já fui grosso, falei, eu não vou repetir aqui. Não xinguei, tá? Que fique claro. Mas foi quase. E eu fui muito firme com ele, falei, cara, você tá maluco, você tá doido? Quase que minha filha sofre um acidente, não sei o quê, bababá. Né? E aí depois eu entendi que, na verdade, o sistema, ele apertava o botão, abria e fechava sozinho. Né? Ainda bem que eu entendi isso, porque senão o negócio ia ficar complicado. Mas o perdão é algo que nós precisamos viver. Perdão é algo que a gente precisa querer perdoar, querer viver. A grande beleza do Evangelho é que Deus, ele nos ajuda a viver de acordo com a vontade dEle, a fazer aquilo que está no coração dEle. E ser uma pessoa perdoadora, ser uma pessoa que perdoa, é algo que nós precisamos querer viver, porque nós só teremos os nossos pecados perdoados diante de Deus se nós também perdoarmos. Porque se eu pedir perdão a Deus dos meus pecados e eu não perdoar aqueles que estão ao meu redor, no fundo, eu estou me sentindo melhor que eles. No fundo, eu estou me sentindo como alguém que, eu sou digno do perdão de Deus, mas eu também não vou perdoar ninguém. Por isso, nessa noite, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, que você olhasse para a sua vida, para a sua história, e se perguntasse, existe alguém em específico que eu preciso perdoar? Existe algum mal que foi feito ao longo da minha vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude? Existe algo específico que eu preciso perdoar? Se eu te faço essa pergunta e você lembra de alguém, lembra de alguma coisa, saiba que é o Espírito Santo que está trabalhando no seu coração. Porque nós não devemos guardar mágoa de ninguém. Deus, essa pessoa não merece ser perdoada. Quem merece ser perdoado? O perdão, ele é um presente de Deus. A teologia vai falar dos dons incomunicáveis e dos dons comunicáveis de Deus. Os incomunicáveis é aquele que só Ele tem. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, só Ele tem. São os incomunicáveis, mas os comunicáveis são aqueles que Deus tem e que Ele compartilha conosco. Amor, santidade, perdão. Da mesma forma que Deus, ele tem a capacidade de nos perdoar, nós também temos a capacidade de perdoar os outros. Pastor, é difícil. Eu acredito que é difícil. Mas eu também acredito que se nós colocarmos as nossas vidas, os nossos corações diante de Deus e falarmos, Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa, Ele vai nos dar a capacidade para perdoarmos. O perdão, ele é um presente de Deus que precisa ser desembrulhado. É uma capacidade que Deus nos dá. E eu só consigo viver, eu só consigo desfrutar do verdadeiro perdão de Deus sobre a minha vida, se do fundo do meu coração eu perdoar todos aqueles que me fizeram algum mal. Eles não merecem, talvez eles nunca venham a me pedir perdão, mas é a melhor coisa que eu posso fazer para o meu relacionamento com Deus. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, não saia daqui com o coração pesado. Não saia daqui sem, no fundo, ter a disposição de perdoar aqueles que te fizeram algum mal. Porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, e Ele está disposto a nos ajudar a nós perdoarmos a todos aqueles que nos fizeram mal,
para que nós também possamos desfrutar do perdão de Deus. Amém? Mágoa? Aí, boa pergunta. Eu vou orar, vou passar para o pastor Acá, que aí ele resolve. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui nessa quarta-feira para podermos nos debruçar sobre a Tua palavra. Que tudo que foi falado, lido, cantado, orado aqui, gere mudança em nossas vidas. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, ajuda-nos em nome de Jesus a perdoarmos todos aqueles que nos fizeram algum mal, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, para que nós venhamos também a desfrutar do Teu perdão. Se conosco, eu te peço e agradeço, em nome, por amor de Jesus. Amém.